Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim! E hoje o vídeo é sobre uma diquinha maravilhosa que muitas vezes a gente não trabalha com as nossas crianças, não desenvolve nas nossas crianças e é uma função fundamental para a aprendizagem, não somente a aprendizagem de conteúdo, mas a aprendizagem de vida. Quer descobrir? Fica aqui comigo. Eu me chamo Rialda Teles, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, professora, enfim, trabalho com o processo de aprendizagem há bastante tempo. Então, o sistema de ensino brasileiro, que é o que eu conheço de fato, ele ainda se limita a oferecer somente a parte conteudista, a parte acadêmica, e muitas vezes esquece de trabalhar de uma forma em que estimule as funções que são essenciais, as nossas funções superiores, que são as funções executivas. As funções executivas são essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, para que possamos cozinhar, para que possamos andar, para que possamos fazer tudo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente precisa ter funções executivas em bom funcionamento. Se não desenvolvermos bem as funções executivas, não teremos capacidade de manter um relacionamento de amizade, um casamento, não teremos capacidade de nos relacionarmos com pessoas no nosso trabalho. Então seria difícil manter um trabalho e manter um relacionamento, seja ele de amizade ou seja ele um relacionamento de casamento, né, digamos assim. Então é necessário termos essa função executiva, essas funções executivas aí bem desenvolvidas, para que possamos ter uma vida bem desenvolvida também. Alguns pesquisadores fizeram a seguinte pesquisa de crianças em que viveram num ambiente onde tinha um estímulo das funções executivas e crianças que viviam num ambiente pobre de estímulos das funções executivas. Então, as crianças que viveram em um ambiente onde existiam esse estímulo tiveram uma vida melhor, digamos assim, uma vida com melhor função no trabalho, com melhor função na escola, enfim. Se tornaram adultos mais bem-sucedidos. Bem, as funções executivas são muitas, mas existem três aí que os estudiosos mais focam, que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. O controle inibitório é aquele em que a gente precisa se controlar, né? Por exemplo, a gente não vai falar tudo que vem na nossa cabeça. A gente precisa se controlar para não falar, pois aquilo vai acarretar prejuízos. Se falarmos para o nosso amigo que vem na nossa cabeça, ele pode ficar chateado e aí no futuro eu posso perder essa amizade. Então, o controle inibitório é aquele pensar antes de agir. E na escola, por exemplo, quando vamos trabalhar em grupo, a criança precisa ter aquele controle para esperar a vez do outro, para conseguir, numa roda de conversa, conseguir esperar a vez em que ele irá falar e não falar na vez do outro. Sabe aquelas crianças impulsivas que quando tem uma outra criança falando, ele se intromete ali pelo meio? E existem muitos adultos que não têm essa capacidade de esperar o outro terminar de falar, que ele já introduz uma conversa ali pelo meio. Então esse controle inibitório é muito importante para a questão escolar também e na vida diária. A memória de trabalho é aquela memória que vai ficar ali por umas horas, para que a gente consiga trabalhar. Por exemplo, para que a gente compreenda uma frase, a gente precisa guardar, né, a primeira palavra da frase na nossa memória de trabalho, senão não conseguiremos entender o contexto ali da frase. Para ler uma palavra também eu preciso me recordar da sílaba anterior, da letra anterior, para que eu consiga compreender qual é a palavra. Então, a memória de trabalho é muito importante e é fácil também de estimularmos. Daqui a pouquinho eu vou falar como estimular as funções executivas.
Flexibilidade cognitiva é a capacidade que a gente tem de flexibilizar o nosso pensamento, mudar de alternativa, usar a criatividade para resolver um problema de uma outra forma. Então, na sala de aula, a gente pode pedir, colocar uma situação e pedir para que a criança resolva de 3 maneiras. Na nossa vida diária, por exemplo, vamos fazer uma comida e descobrimos que faltou o alho, né? Que seria essencial ali para minha receita. Eu preciso flexibilizar e arrumar uma outra alternativa para que eu consiga preparar o meu almoço. Vou usar só o sal com coentro e enfim, a gente usa uma outra alternativa para chegar naquele resultado. Encontrei um empecilho na rua, vou ficar parado esperando que aquele, por exemplo, um buraco seja tampado? Não, eu vou usar a minha flexibilidade, vou fazer o quê? Vou procurar um outro caminho para eu chegar no meu destino. E na escola é da mesma forma, a gente precisa flexibilizar para resolver os nossos problemas da sala de aula. Nós, enquanto alunos, e nós também, enquanto professores, precisamos trabalhar muito as funções executivas. Então, como eu disse, muitas instituições ainda não focam nas atividades que de fato desenvolvem as funções executivas. Não é somente a parte acadêmica. Na verdade, para que se aprenda a parte acadêmica, é preciso que se tenha as funções ali executivas bem em desenvolvimento, né, sendo trabalhado, porque as funções executivas só estarão prontas na fase ali da adolescência, no início da fase adulta, elas estarão 100%. Então, enquanto criança, eles estão no processo de desenvolvimento aí das funções executivas e a gente precisa trabalhar para desenvolver. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que inserir esporte, danças, artes marciais. Então, o porquê de não fazer a junção do conteúdo, né, da parte acadêmica com a dança, com artes, com jogos? Isso ajudará muito as nossas crianças, ok? Então, fica a dica, vamos trabalhar aí as funções executivas para que as crianças tenham um aprendizado mais eficiente. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos, ok? Beijos, beijos. Tchau, tchau.